bem-vindos e bem-vindes ao podcast Impulsione Saúde. Este projeto, esse material foi realizado com recursos do projeto BRA 15004. E este podcast, ele tem o objetivo de trazer para vocês temas interessantíssimos relacionados ao HIV e infecções sexualmente transmissíveis. Eu me chamo Fabiana. Eu sou Daniela. Isso, estamos aqui recebendo convidados muito especiais, né? Se apresentem, por favor, pra gente. Começar, tá, Ari? Ariadne, sim, Quer Lucas. começar? Pode ser? Bom, bom dia. Para mim é um prazer e uma honra muito grande ter recebido o convite e estar diante de um projeto desses com tanto alcance. Acho que a comunicação é a chave, realmente. Eu me chamo Ariadne Ribeiro, sou oficial de Igualdade e Direitos do UNAIDS no Brasil. É um prazer estar com vocês. Tá vendo, Ariadne, gente? Depois dessa, Bem-vinda, entendeu? É a Ariadne. maior que temos. Bom, meu nome é Lucas Raniel. Eu sou uma pessoa que vive com HIV há 11 anos. E sou influenciador social e ativista também. E eu falo sobre a minha vivência com HIV, sobre prevenção nas redes sociais. E agora também estou abordando outras pautas sobre redução de danos. Já realizei trabalhos com o UNAIDS, com a coordenadoria de IST lá de São Paulo também, o próprio Ministério da Saúde aqui em Brasília. E vamos levar informação para essa galera que precisa saber muita coisa ainda sobre IST e esse universo do HIV, né? Vamos conversar bastante hoje. Vamos lá, bem-vindo, Lucas. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar com vocês, gente. Estou diante de duas pessoas que eu vou tietar muito. Aguardem. Hoje nós vamos conversar sobre estigma e preconceito com pessoas vivendo com HIV. Que eu acho que já começa desde a terminologia, né? A gente já convive com a infecção, com o HIV na sociedade, com esse histórico ruim, né? De pessoas que morreram de AIDS logo no início da epidemia, né? Quando a doença chegou no planeta. E a gente percebe que a gente não supera isso. Mais de 40 anos. Eu tenho 40 e mais. Eu sou de 83. Vamos fazer as contas, não fala. Temos 42, 43 anos já, né? E a gente ainda percebe que a gente avança em muitas questões de testagem, de tratamento. Contudo, a gente não consegue vencer o número de casos novos, até mesmo de mortes por AIDS, em função do estigma e do preconceito. Então, eu queria ouvir um pouquinho sobre a vivência do Lucas, que é uma pessoa que vive com HIV, né? Para a gente discutir aqui de forma muito informal sobre o estigma e preconceito. Sim. Eu acho que o ponto inicial é começar do começo mesmo, né? O Lucas Raniel, jovem de 19 anos, que começou a estudar numa universidade lá na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E estava vivendo a sua juventude, né? Assim como qualquer jovem que vive. Tem inclusive uma fala da Márcia Rachid, que é uma infectologista incrível, que eu adoro, que ela fala: jovem é jovem se sente invulnerável. Em qualquer tempo. Em qualquer tempo, ele sente que nada vai acontecer com ele. E assim foi a minha juventude, principalmente dentro desse ambiente universitário. E aí, na minha terceira relação sexual, eu, depois de uma festa de faculdade, regada, muito álcool, substâncias ali, naquele contexto bem universitário mesmo, eu decidi sair para encontrar um rapaz por aplicativo de relacionamento. E aí encontrei esse rapaz, só que como eu estava em muita vulnerabilidade, eu não lembro muitas coisas que aconteceu e foi onde aconteceu o sexo sem preservativo. Uhum. E aí, a partir dessa experiência, eu passei longos meses no ano de 2013 sem saber da minha sorologia, mas já infectado, porque isso aconteceu no começo de 2013 e eu descobri viver com HIV no final de 2013. Uhum. Então, foi um processo, assim, de ir procurar um médico, de entender o que estava acontecendo com o meu corpo. E aí, quando eu entendi o que estava acontecendo e quando ele solicitou o exame de HIV, foi onde eu comecei a cair na realidade e procurar sobre o assunto. E aí foi onde eu esbarrei com os estigmas e os preconceitos que ainda existem na sociedade e naquela época existiam muito mais. Que é essa coisa do imagético social, da AIDS, que a pessoa fica magra, que a pessoa vai morrer sozinha, que ela não vai ter ninguém para dar afeto, sabe? E aí, quando você vive essa sensação de morte, literalmente, quando eu peguei o diagnóstico, a primeira coisa que eu senti foi uma sensação de morte. E aí, queria, inclusive, antecipar a minha morte. Uhum. Então, foi um processo muito doloroso, foi um processo de muito aprendizado também, porque além de eu ter que lidar com a minha descoberta da minha sorologia,
eu abri para algumas pessoas e essas pessoas também ficaram preocupadas comigo, então eu tive que aprender para lidar com a minha astrologia e para repassar a informação para essas pessoas ficarem mais calmas. E foi, assim, um processo muito árduo, muito lento. Eu fiquei mais ou menos uns 2 anos quase sem me relacionar com ninguém, nessa ideia de que ninguém ia querer se relacionar comigo, Viver na solidão, né? viver na solidão, que o HIV coloca a gente nessa solidão, né, nesse lugar. E olha que eu ainda tô falando de um recorte muito específico, que é um homem gay, branco, cisgênero. Quando a gente vai para um recorte de uma pessoa preta, vivendo com HIV, LGBTQIA+, periférica, é um outro recorte muito mais doloroso. Então, eu tenho meu recorte, eu tenho minhas vivências, e aí a partir dessas vivências e desses estudos e começar a relatar um pouco nas redes sociais e isso viralizar muito, foi onde eu comecei a receber histórias de outras pessoas. E aí eu comecei a compartilhar as nossas histórias, óbvio, sempre da maneira bem sigilosa nas redes sociais, né, sem identificar ninguém, mas essas histórias trouxeram mais milhares de histórias, e a partir dessa troca, dessa comunicação em conjunto, eu consegui conhecer outras histórias e ver que não é o fim da linha, que não é o fim da vida, que o HIV é só um recomeço. Eu costumo dizer que o HIV para mim foi como uma bomba, no primeiro momento, mas também foi um presente. Porque a partir desse presente eu aprendi a ressignificar a minha vida e o amor por ela, e a maneira que eu lido com o meu corpo. Porque você aprende muito sobre o corpo, né, Ari? Eu acho que a gente aprende a entender nosso organismo melhor. E o HIV veio assim. E também me trouxe pessoas incríveis para perto, como a Ariadne, que foi uma pessoa assim que eu conheci logo no comecinho, quando eu comecei a trabalhar com rede social. E estamos aqui hoje, sabe? Depois de 11 anos, continuo vivo, continuo aí batalhando e correndo atrás não só dos meus direitos e não só da redução do estigma e o preconceito para minha vida, como também para a sociedade como um todo. Compartilhar a sua história e ouvir a história de outras pessoas também, né? Vivendo com HIV, com esse diagnóstico, fez e até hoje você processar, né, as suas vivências, né? Sim. E ajuda muito na É uma saúde terapia mental, com constante. certeza. É uma terapia constante. Isso aí. Você falou várias coisas interessantes que eu reflito muito sobre isso. Que é sobre esse conteúdo imagético, esse repertório imagético que se criou em torno do HIV. Eu sou de uma geração que viu a capa da Veja com Cazuza caquético, a imagem linda. Ele numa piscina, com borda infinita, Rio de Janeiro, mas ele ali, naquela imagem caquética. Aí teve uma outra capa que é ele, né? Realmente é a figura dele. E as pessoas associaram muito. Eu acho que esse foi talvez o grande disparador, né? Dessa visão que HIV e AIDS é a mesma coisa, né? A escola do meu filho, gente, é uma coisa bizarra. Eu já estou para marcar com a coordenadora há um tempo. A professora de biologia só fala aidéticos. Uma professora de biologia no século XXI para alunos de ensino médio de uma escola privada da capital federal. Inadmissível, uma mulher branca, heterossexual, cisgênero, que tem todo o acesso à informação. Então, eu acho que veio esse ponto. E, por um outro lado, eu faço uma crítica muito pessoal às campanhas. A forma como essas campanhas, a partir do momento que entrou a agência para construir campanha, acho que foi a derrocada, né? E aí você vê campanhas de todas as formas. E eu acho que isso puxa para a questão do estigma e preconceito e me retoma ao tema da campanha mundial do ano passado, que foi Comunidades Liderando. Isso. E o último relatório da UNAIDS mostra exatamente isso. Por que a gente não vence? Por conta do estigma e preconceito. Aí eu queria que a Ariadne contextualizasse isso, falasse disso. Falasse de como dialogar com alguns públicos, né? O adolescente, o jovem que se sente invulnerável. No sentido de eliminar esse preconceito, a discriminação. E que a gente ouve tanto, né? Ah, não, porque o jovem hoje não tem medo, porque ele não viu pessoas morrerem. Mas eu preciso ver realmente alguém morrer para eu achar que eu tenho que ter medo. E uma que eu acho que não tem que ter medo, né? Tem que ter consciência, educação né? pelo medo, ela é muito ruim, a pedagogia da dor. E consciência, né? Então, com vocês, Ariadne. Bom, eu acho que assim, começar falando, né, do quanto eu me orgulho de estar dividindo esse espaço com o Lucas e o quanto ver tamanho crescimento, né, é isso. Aquilo que poderia se tornar um motivo de dor, de desistência da vida, se torna a razão para não só para continuar, mas também para inspirar outras pessoas. Sim. Essa é a força que o Lucas tem. Eu tenho um orgulho gigantesco desse menino. Eu vou chamar de menino porque eu me sinto muito próxima.
Mas é isso. E eu também sou uma pessoa vivendo com HIV. Meu diagnóstico foi há 25 anos atrás. Eu nasci em 1981 e sou uma mulher trans. E embora hoje eu ocupe um cargo, né, como oficial das Nações Unidas, do UNAIDS em si, eu não deixo de ser um ser humano que tinha muitas vulnerabilidades e que também vivenciou todo esse processo de estigma e de estigmatização. A minha estigmatização, ela veio muito antes do HIV. Ela veio antes de qualquer outra vulnerabilidade que eu tenha vivido, simplesmente pelo fato de eu ser quem eu sou. Porque não tinha a menor possibilidade de eu regular o meu comportamento. Então eu apanhava porque andava, porque a forma como eu andava, diziam os meus pais, que era uma forma provocativa. Eu apanhava porque eu falava, porque a minha voz era algo que incomodava. Então, assim, eu era constantemente levada a pensar que eu era uma anomalia. E várias vezes tive essa fala, verbalizando, você é uma aberração. Então, assim, uma pessoa que já sofre todos esses tipos de estigma e vive na década de 80, né? Porque eu sou de 1981, então eu vivi tudo isso na década de 80. Então, eu vi a AIDS se associando à minha vida muito antes dela acontecer de fato. Eu já tinha a expectativa de viver com AIDS simplesmente por eu ser quem era. E aos 18 anos, quando eu fui estuprada e eu me infecto por HIV, eu tenho essa certeza. Em 1999 não existia a PEP. A PEP não estava disponível para as pessoas vítimas de violência sexual. Ela era só uma tecnologia utilizada para acidente biológico. Então, eu, aos 18 anos, sou estuprada, vou até o médico, faço meu exame. E aí ele me diz assim, olha, esse exame vai ficar pronto daqui 3 meses, né? Daqui 1 mês, mas daqui 3 meses você vai ter que repetir o exame, porque tem a janela imunológica. Então, você precisa fazer. E aí, o primeiro deu negativo e eu voltei 3 meses depois e deu positivo. Ou seja, realmente foi naquela relação, naquele estupro, Naquela situação. que eu me infectei por HIV. E essa mesma força propulsora que dá pra gente tanto o medo da morte, quanto o que eu posso fazer da minha vida a partir de agora? O que eu vou fazer com o que a vida fez comigo? É que determina quem a gente vai ser pro mundo. Mas a gente tem que lutar contra o estigma e a discriminação, porque eles estão aí. O que é importante que as pessoas saibam é que o estigma e a discriminação são formas políticas de dizer quem importa e quem não importa para uma sociedade, né? E aí a gente vem de uma sociedade que já diz que a gente não importa muito antes desse processo. As pessoas LGBT sempre existiram. Elas estão presentes em quase todas as etnias indígenas, sejam os ameríndios, na América do Norte, ou até mesmo os indígenas aqui do Brasil. Sim. Dentro das culturas milenares, as pessoas trans também sempre existiram. Elas sempre existiram. Então, por que a gente hoje tenta criar uma narrativa de que isso é uma coisa da modernidade? Não! A gente só conseguiu o direito à existência agora. Por isso que vocês estão vendo a gente mais. Exato, perfeito. Porque o nosso direito à existência... Não é aquela coisa, no meu tempo não tinha essas coisas. Tinha, mas sempre era teve, meu amor, velado, era deixa eu te contar. escondido. Se a gente olha para a história, a gente vai ver momentos em que, em 1987, houve a Operação Taranto, lá em São Paulo, que era uma operação policial destinada a prender pessoas trans e travestis que só tinham a prostituição como única forma de subsistência. Que são empurradas para isso. São empurradas para isso, porque a ideia de que você pode ser diferente do que você é, te coloca numa condição de que você é assim porque você é má. Não, você é como você é porque você quer machucar sua mãe, que você quer machucar seu pai, você quer desonrar sua família. Falta de destruir Deus a sociedade. na sua vida. No meio. Gente, A culpa cristã. Transformaram Deus numa pessoa tão ruim. Esse Deus Tirana. Deus eu não conheço, Que ama não. uns e odeia outros, Gente, né? umas coisas assim. Então, quando a gente olha para o estigma que foi construído para marginalizar ainda mais aquelas pessoas que já eram colocadas para fora da sociedade, vem a AIDS. E aí, para associar... Para intensificar
Pra esse eles estigma foi já a cereja existente. do bolo. Pra eles eu foi ia a falar cereja do exatamente bolo. isso. Pra eles foi isso. Tanto na questão, inclusive, desse sistema carcerário, né? Onde houve, por um bom tempo, no início da epidemia, essa caça de quem tá infectando as outras pessoas com AIDS. Isso começou lá nos Estados Unidos e se desdobrou aqui para o Brasil. E aí foi onde houve uma necessidade de criminalizar a transmissão intencional. E eu acho isso muito problemático, porque, na verdade, isso é só um controle do sistema carcerário para prender grupos específicos. E a gente sabe quem é que vai preso. Não é o gay, eu vou falar lá de São Paulo, de Santa Cecília, que tem uma estrutura financeira que vai Nem ser o Faria preso. Limer, Nem que Faria também Limer, Aqui seria entendeu? do Lago Sul. Do Lago Sul, entendeu? Não é essa população que vai ser marginalizada ou vai ser estigmatizada, é a população preta, periférica, travesti, transexual, LGBTQIA+. Então, é um negócio que a gente tem que entender que é uma estrutura muito bem articulada de genocídio da nossa comunidade. Eu costumo contar nos meus relatos que a minha história, como me assumindo como um homem gay, venho de um diálogo com a minha mãe, onde eu chego e falo inicialmente que eu era bissexual, para tentar amenizar esse espaço, mas mais pra frente eu falei que não, eu sou gay mesmo, e é isso, ponto final. Mas quando eu conto pra ela, ela fala, tá, eu te aceito assim, só não aceito que você roube, que você mate, ou que você tenha doença. Já associa. E aí, da onde vem esse gatilho na cabeça da minha mãe de que ser gay, ser LGBT está vinculado com doença? Por conta dessa culpa midiática mesmo, de como foi construída no imagético midiático, tanto fora do Brasil como aqui no Brasil, de que a população LGBTQIA+, é uma população que tá aqui para ser infectado, que tá aqui para infectar, e na verdade não. A gente traz os dados, desde 2015 aqui no Brasil, a população que mais se infecta com HIV é a população heterossexual. E aí a gente vem com esse argumento e rebate toda essa história do HIV no Brasil com um argumento mostrando que não somos nós. Nós fomos empurrados para esse lugar de culpa. Só que hoje a gente está resgatando e se defendendo com o quê? Com a informação, com o estudo, com o conhecimento. Porque o conhecimento, além dele agregar muito pra gente, ele faz com que a gente consiga se defender de violências, entendeu? E a ocupação Eu queria desses fazer- espaços, né? Eu queria fazer um adendo nisso que o Lucas falou, para trazer um cenário bastante preocupante do momento atual da epidemia de HIV/AIDS no mundo, né? E aqui no Brasil, especificamente, a gente vai ter mais infecções, né? Mortalidade. A mortalidade está subindo em quem? Nas mulheres heterossexuais, pretas. Por que tem esse recorte racializado? Esse recorte racializado, ele está diretamente relacionado à indisponibilidade dos serviços e à forma como as sociedades são pensadas, né? A gente vem de um processo decolonizatório de que desde quando, né, a gente se livra da chaga da escravidão, as pessoas que foram escravizadas, que tiveram que formar seus quilombos e tiveram que se estruturar dentro de uma sociedade, elas nunca conseguiram o mesmo espaço do restante da sociedade. Então, horas e horas de trajeto entre a casa dessa pessoa e o trabalho já inviabiliza a questão da saúde. Aí existe um outro problema muito grande, que é a tentativa de fazer com que essas pessoas não se preocupem com a sua própria saúde, né? Então, por exemplo, discursos do tipo, não se preocupa, Deus vai te curar, não se preocupa, isso não é um problema, homem é assim mesmo, né? Então, assim, famílias, tá? Famílias pobres, né, que estão tentando subsistir e se sustentar, são essas as pessoas que mais estão sendo vitimizadas pela AIDS hoje em dia. E o grande problema é o diagnóstico tardio. Essas pessoas, elas vão descobrir o diagnóstico muito depois da infecção. Geralmente quando elas já têm alguma doença oportunista e vai ser mais difícil de conseguir tratá-las. Então, como é que a gente pensa a nossa sociedade e os estigmas que se espalham, principalmente naquelas pessoas que não têm o privilégio da educação? E que parece que qualquer coisa que se oferece serve. Eu tenho um recorte de sistema de saúde aqui no DF, que é algo que me incomoda profundamente, porque eu acho que cria um cenário muito fake de que você está dando cuidado de saúde. Existe uma comunidade em Vicente Pires, que chama Acampamento 26 de Setembro, se não me engano. Pessoas em alta situação de vulnerabilidade. É Vicente Pires? Acho que é Não sei Vicente se Pires. É Braslândia, não? Não. Bom, enfim. Mas é uma Tá. comunidade, Vila São José, enfim, em Vicente Pires. Lá,
No território onde a vida acontece, não tem unidade básica de saúde. Porém, contudo, todavia, entretanto, eles são cobertos por uma unidade básica de saúde que fica em uma outra RA. Que a depender do horário, a pessoa tem que tomar 2 condições. Essa pessoa vai? Não vai. Mas isso é cobertura? Não, na cabeça de algumas pessoas talvez seja. Não, mas essa população é coberta. Falei, sim, por uma equipe que está lá na caixa prego, onde Judas perdeu o band-aid, que aquela pessoa não vai, porque a vida dela acontece naquele território. Entre pegar o ônibus para ir trabalhar e ir para essa unidade de saúde, ela vai fazer o quê? Trabalhar, porque ela tem que pôr o pão na mesa, ela tem que pagar aluguel, água, luz, ter minimamente um lazer, se é que se tem. E aí, quando você fala do diagnóstico tardio, eu acho muito curioso. Porque eu costumo falar o seguinte, eu aposto o meu carro, se você chegar em qualquer unidade básica de saúde da capital federal e falar, quero fazer um teste rápido para IST, se vai ser ofertado para você naquele momento. É vergonhoso, sabe? Porque aí vem... A pessoa já superou uma barreira, que é de procurar. De estar lá já. De né? estar lá. Porque, nossa, se eu for lá pedir um teste, eu sou promíscuo, eu sou vagabundo, quem mandou transar sem camisinha, porque é isso, né? O discurso é sempre muito moralizante. Ela já venceu a primeira dificuldade. Aí, quando ela chega lá, ela dá com a cara na porta. Às vezes, o agente de portaria é quem já cria a primeira barreira. Não tem teste nessa unidade. E quanto a gente sabe que tem. E a gente vê também, né, pensando do ponto de vista de profissionais de saúde, alguns nem oferecem, né? Chega lá uma mulher cisgênero, casada, né? Bela recatada do lar. Mas Não se é vou o nem gay, pedir eles já esse dão um teste. diagnóstico sem teste. Se é a profissional de sexo, ela não Isso. pode Sem ter teste. dor de garganta. Você faz sexo com homens? Se é deve uma ser, pessoa então. trans, uma Sabe? travesti, ela vai lá pra, sei lá, tô com a dor no meu pé. Já oferece preservar. Veio buscar camisinha? Não, eu vim porque eu tô com a dor no pé, cacete. Né? Pessoas trans têm dor no pé. Elas não buscam serviço de saúde somente para preservativo e testagem. Porque é nesse local, exatamente que vocês pontuaram bem, que essas pessoas são colocadas, né? Na margem da margem de uma sociedade. Um grande erro da sociedade mesmo é da gente viver nessa cultura do automedicamento, onde as pessoas se automedicam, dão um Google para saber o que tem e não vão ao médico. Essa cultura atrapalha muito o acesso à saúde, porque, principalmente quando a gente fala de homem hétero, cisgênero, mais velho, principalmente, que ele tem nesse imagético dele que não, HIV é coisa de viado, isso não vai acontecer comigo. E aí, inclusive eu falo em algumas palestras, eu conto uma historinha, né, do tipo, o seu Zé, que é caminhoneiro, deixa a Dona Maria na casa dele, cuidando dos filhos da casa, e vai viver a estrada de caminhoneiro. Nessa estrada, meu amor, acontece de tudo. E aí você acha que o seu Zé vai usar preservativo? Primeiro que HIV é coisa de viado. E segundo, se engravidar, ele não tá nem aí, entendeu? E primeiro porque ele acha que se ele tá comendo, ele não tem risco. Exato. Né? O entendeu? problema é quem tá E sendo aí, o que ele comido. faz? Ele volta pra casa pra ter um chamego com a Dona Maria, que tava lá, ó, Aí Dona ralando. Maria entrou pelo cano. Eu, inclusive, Você já entendeu? atendi pessoas assim no serviço de saúde, né? Eu sou assistente social, trabalhei muito tempo na assistência da Secretaria de Saúde aqui do DF e já atendi muitos casos assim. Desse mesmo que você falou, que você conta, né? É uma experiência que acontece não só com essas pessoas, mas com diversas, né? Eu acho que é importante a gente pontuar que essa cultura das pessoas não irem ao médico para não achar pelo em ovo, ou então, só tem doença quem procura. É isso, a gente tem que desmistificar, a gente tem que vir com essa educação contrária, principalmente dentro das escolas. Falar que não, ir ao médico não é você procurar a doença, é você encontrar saúde. É uma outra perspectiva que a gente tem, entendeu? Maravilhoso você trazer um pouco dessa visão, né, do estereótipo. Porque a gente fala, né, Comunidades Liderando, foi a campanha do Unites. Maravilhosa, por sinal. Para falar do quanto é importante que essa perspectiva interseccional, ela não é dada nas universidades, em qualquer profissão de saúde. Ninguém é ensinado a ter competência cultural para trabalhar questões LGBTQIA+. Ninguém é ensinado a trabalhar competência cultural das diferentes etnias, das mais de 300 etnias indígenas que a gente tem. A gente não é ensinado a trabalhar interculturalidade na questão de raça, trazendo toda a força da ancestralidade da comunidade negra para dentro do debate, porque
Se a gente olhar para a história da AIDS, quem foram as pessoas que inspiraram a resposta ao HIV no Brasil? Travestis. Comunidades De LGBT. de religião de matrizes africana. Isso. E uma travesti chamada Brenda Lee, que, Isso, Brenda que Lee. usou a própria casa que ela comprou com dinheiro de prostituição. Pra acolher Ela se- pessoas. Ela trabalhava, né, com sexo na Europa, ela voltou para o Brasil, viu a situação da AIDS que estava no Brasil e doou a casa dela. Indistintamente, ela não acolhia só travesti, não. Na casa dela eram acolhidas pessoas independente da sexualidade, mas todas com diagnóstico de HIV. Nessa mesma época, no Fantástico, em todos os jornais, apareciam pessoas falando da AIDS o tempo todo. Sim. Mas as pessoas estavam cobertas da cabeça até os pés com aquele material de proteção, de radiação. E o estigma era gigantesco. E foi ela quem combateu o estigma e deu para essas pessoas a dignidade, às vezes, de esperar a própria morte. Num lugar onde ela estava recebendo, mesmo que fossem cuidados paliativos. Eu conheci Brenda Lee através de um amigo meu, que era ex-jogador de futebol, vivia com HIV e era um homem heterossexual. Que tinha milhares de preconceitos antes de passar por essa situação. Sim. Mas que naquele momento ele entendeu a humanidade da pessoa que o acolheu, que ele nunca teve a oportunidade de reconhecer por causa da cultura que ele foi criado. A cultura machista faz com que os homens e os meninos não tenham empatia pela outra pessoa. Se não performar a masculinidade do jeito que ela é ensinada pelos pais, porque menino não chora, menino não acessa a própria emoção, menino Constrói a sexualidade a partir da pornografia. da Que pornografia. é muito problemático, Muito. inclusive. Exatamente. Todos essas normas sociais que são passadas, inclusive pela família, com toda a boa intenção para os seus filhos, elas são a semente dos problemas sociais que a gente vive hoje. É. A violência contra a mulher, ela está dentro desse mesmo Balaio. problema. Exato. E todos esses. Então, quando a gente fala de HIV/AIDS, a gente não vai falar só de HIV/AIDS. Não. Não tem coloca como. a gente para colocar uma pauta biomédica, porque avanço biomédico a gente já teve o suficiente. E Uma muitos, pessoa é. vivendo com HIV hoje, que estiver tomando a medicação, ela consegue ficar com a carga viral indetectável e isso já acaba com o risco de transmissão. Olha o alívio que é para uma pessoa vivendo com HIV saber que o prazer dela não é mais risco de vida, como cantava Maravilhoso. Cazuza. E pessoas, É. e pessoas que com Perfeito. útero, que gestam, poder ter seus filhos, né? Sem o risco de Sem o transmitir pras risco de transmitir, crianças. mas ainda tendo que superar um outro problema. Nossa, mas a pessoa vive com HIV e tem esse mundo vai de filho. Ela pode ter tantos quanto ela quiser. Eu tenho tecnologia de cuidado para isso, né? E dentro daquele contexto de vida dela, se cabe filho. Uhum. E de novo, né? Eu tenho muitas críticas. Eu sou profissional de saúde, mas eu falo, gente, como a gente gosta de regular a vida alheia, né? E como é prescritora, a gente prescreve até alimentação saudável, atividade física. Uhum. A pessoa que faz, contexto? a pessoa faz o que dá, né? Mas isso que você Eu falo muito isso, tanto dentro das redes sociais, que virou essa imagem, né, de ser um fórum de justiça, como nas redes de saúde. Quando a gente vai acessar a saúde, a gente não tá indo buscar julgamento. Não tem advogado, juiz, promotor lá para atender a gente. A gente tem profissionais da saúde, Exato. enfermeiras, médicos, infectologistas. Então a gente não tá indo buscar o julgamento da maneira Com que eu me certeza. relaciono ou não. Isso. Entendeu? Eu tô indo lá para buscar saúde. Você não tem que botar o bedelho no que eu decido fazer com o meu corpo. Eu Profissionais falo, de- olha, nós não saca? somos nem igreja nem juiz. É, profissional de Serviço de saúde saúde, profissional de Eu saúde. já precisa discuti muito com cuidar, não profissionais. julgar, né? Sim, já discuti muito com profissionais, inclusive eu incentivo as pessoas a abrirem denúncias na ouvidoria Isso. dos serviços de saúde, Isso. porque é isso, eu fui lá, fui maltratado, uma senhorinha evangélica foi me atender e acabou colocando a religião em primeiro plano e não me senti confortável para pegar a PrEP. E aí você fala, caramba, essa pessoa não vai voltar mais no serviço de quando ela saúde, chega você no afasta do servi- serviço. E quando ela chega no serviço de saúde, tá tocando um louvor. Nossa, isso é o pior. Uhum.
Que aí você deixa o Estado laico De um lado, De né? lado, Com você você fica ali. afasta algumas Respira. Óbvio pessoas, que né? afasta. É uma Exato. barreira. E se tivesse uma galera do candomblé batendo tambor? Exato. Eu Como que ia falo ser? isso Entendeu? sempre. Eu falo, É. por que pode o hino É. lá, o louvor, mas não pode um ponto da... Exatamente. Da A Dani macumba. fala isso mesmo. Ela Fala falou mesmo. isso lá no Falo, trabalho. gente, eu fico esses muito dias. indignada. Não tem como. Eu fiz uma orientação uma vez para uma profissional de saúde. Ela é farmacêutica em uma UBS mais periférica, que é próximo de um local onde profissionais do sexo trabalham. Aqui em Brasília é um lugar bem conhecido. E, obviamente, tem uma ONG que dá apoio, que é a Tulipas do Cerrado, Instituto IPES, eles vão lá, então eles pegam o preservativo para fazer a redução de danos ali para aquelas Mas que mulheres. precisa ser muito fortalecida. Muito, muito, Nossa. muito. Conversaremos sobre isso depois. Aham. E elas vão pegar uma caixa inteira. Aquela caixona, grandona, Fechada. cheia de preservativo. Aí me ligaram. Ai, Dani, mas tem um limite? Eu falei, não, você sabe quantos qual é a proporção, a demanda, né? demanda dela É. em uma noite de trabalho? Uhum. Então, você não pode regular. Ela, não, mas é porque o pessoal fala. Aí é onde nasce a lenda urbana, a desinformação, a fake news, que pegam e vai vendendo o sinal. Eu falei, fia, eu já comprei muita coisa no sinal. De Nunca pano de chão a camisinha. morango, menos camisinha. Agora, vi. sim, se o cidadão vê e tá lá escrito, né, para uso Venda restrito, proibida. venda proibida, ele vai lá e faz uma denúncia no DF Legal, que é, né, o órgão que fiscaliza isso aqui em Brasília. E ok, mas o seu papel como saúde é disponibilizar insumo de prevenção. Ponto. Você não é DF Legal, você não é juiz, você não é igreja, você não é pastor, né? Ah, mas vende. Eu falei, foda-se, entendeu? Ninguém é fiscal de quantidade. Não, Se eu uso- gente, se eu- e nem- Se eu me relaciono numa noite com 10 pessoas, você não tem nada a ver com Nada isso. a ver, exatamente. E não cabe a nós, profissionais de saúde, né, que estamos ali nos serviços, ou até profissionais de outras categorias, né, limitarmos essa distribuição, essa oferta dos preservativos, do gel, né. Acaba que o estigma, o preconceito, a discriminação, ela se torna a principal barreira mesmo para fazer a testagem, para aderir, né, ao acompanhamento, ao tratamento, para acessar espaços sociais de trabalho, de emprego, de escola, né? Passe Então, livre. o passe livre, né? Aqui também tem, né? Aqui o passe- tem o passe livre, com muita luta, né? Foi uma conquista mesmo da sociedade civil organizada, o passe livre aqui no DF, e precisa estar sempre em cima para Porque senão que as isso pessoas permaneça. criam regras, né? Não, Criam. você tem que apresentar no Tal. recadastramento o seu exame. De CD4, De CD4. de carga viral. Quando eu fui tirar o meu passe livre lá em São Paulo, foi um processo, assim, também. Porque eu tirei o primeiro passe livre, aí depois de um tempo eu precisei renovar ele, Uhum. né? E aí, na renovação, pediram tudo de Tudo novo. de novo. Eu olhei pra cara da moça e falei assim, moça, o HIV foi curado e eu não tô sabendo? Aí ela, não, mas por quê? Eu falei assim, porque pra que eu vou ter que trazer um novo exame comprovando que eu vivo com HIV, sendo que eu já tô vivendo com HIV há tanto tempo? Uhum. Não tem. Então, parece que às vezes o sistema faz de tudo pra dificultar Sim. esses acessos, né? Que fazem a gente ter esses acessos de se tratar, de ir até o médico. Em São Paulo, muita gente não sabe que o transporte público, o ônibus, é gratuito para quem vive com HIV. E eu sempre tento levar isso adiante porque as pessoas não fazem ideia. Maravilha. E aí Tem que levar mesmo. sempre colocam alguma barreira, sabe? Tipo, vão colocar barreira, ou então eu não sei como que eu chego lá para fazer isso, ou então vão me olhar torto. Então é importante a gente falar, sabe? Que existe, que é o nosso direito, que tá na lei previsto, que a gente tem que ir atrás disso. Sim. Recentemente, aqui no DF, a gente fez um alinhamento com a Secretaria de Pessoas com Deficiência, porque é quem Da mobilidade. isso, é quem gere, né, esse benefício, e para alinhar isso, falar, a pessoa vivendo com HIV, independente da carga viral dela, independente do CD4, diz, é porque tem fraude nos laudos. Falei, mas aí você não pode partir do princípio que está todo mundo fraudando e limitar, barrar um direito que é garantido ali na lei. Né? A gente precisa pensar em outras estratégias. Faz parte desse estado policial, né? Que a Ariadne colocou bem. Parece que o cidadão, ele sempre quer burlar o sistema. Né? E aí, quando pega esse recorte de grupos populacionais específicos, população LGBT, população negra, pessoas privadas de liberdade que estão ali no semi-aberto. Pessoas em situação de rua. Pessoas em situação de rua. Aí essas são aquelas que vão São as que fraudar, vão, que vão
roubar, que vão, né? E Essas pessoas só querem direitos iguais. Exatamente. É isso que as pessoas não entendem ainda, sabe? e nem estão no mesmo ponto de partida de uma maioria, né, da sociedade. Estão em lugares diferentes e assim, eu quero é o meu direito, Sim. né, para eu acessar isso aqui, para que eu tenha pelo menos condições de sair do mesmo lugar que quem é privilegiado já está saindo, né, com muitas e muitas vantagens ali à frente. É uma coisa que eu tento trabalhar. Eu tenho 2 filhos adolescentes. Minha filha tem 18 anos e ela é uma menina lésbica. E foi muito legal quando ela falou. A gente estava fazendo uma trilha à noite. E aí um amigo nosso que estava nessa trilha falou: e aí, Beatriz, como é que tá o fulaninho de tal lá que você estava interessada? Ela falou assim: não tô mais. Porque eu gosto de menina. Aí a gente continuou conversando, tudo. Aí ele: você sabia disso? Eu falei: não, mas eu desconfiava, mas eu estava esperando dar esse espaço para ela chegar e falar. Se ela se sentiu confortável para naquele momento falar. E tá ali, minha filha, vivendo lindamente a sexualidade dela. Meu filho ele se reconhece como um menino bissexual. Já namorou meninas trans, né? Porque eu acho muito fofo o jeito que ele fala: não, mãe, eu me relaciono com pessoas e não com genitais. Sim. Sim. Então eu acho isso muito bacana e eu falo para eles: usem esse lugar de privilégio que vocês têm e que é muito para tentar fazer a diferença na sociedade, para tentar fazer diferença, né, no meio de pessoas que não têm e não estão nesse lugar que vocês estão. Tem que ter muita consciência disso, para a gente tentar, ainda que de forma, eu acho que incipiente, porque o negócio é tão enraizado, tentar superar essas dificuldades, né, olha, essas pessoas sempre existiram, elas estão querendo os direitos, são direitos humanos que devem ser acessados por todos. Mas que são muito negligenciadas. Você está falando da sua experiência. A minha avó, quando soube que eu era lésbica, ela falou assim para minha irmã: ai, fala para ela não mexer com essas coisas, não. Tipo, mexer com drogas, já associando as outras drogas, né? Fala para ela não mexer com essas coisas, não. É uma loucura, gente. Né? Minha avózinha. Eu também tenho uma lembrança muito bonita da minha avó. Minha avó foi uma pessoa muito especial para mim. Saúde sexual e reprodutiva é um direito humano. Isso. Sendo um direito humano, a gente olha pela perspectiva do direito mesmo, né? Pela perspectiva do direito, quando a gente conseguiu acessar direitos iguais? Uhum. Porque, na verdade, quando a gente tem na Constituição, né? Todas as pessoas são iguais perante a lei. É proibida e é vedada qualquer tipo de discriminação. Né? Então, o primeiro artigo da Constituição fala de uma igualdade de direitos que a gente só consegue acessar a partir de muita luta e de muita visibilidade. Porque se eu tenho, né, eu tenho meu filho, eu crio meu filho desde os 2 anos de idade. Ele é meu filho. Eu quero deixar as minhas coisas para o meu filho. E eu tive muito problema para o reconhecimento do meu filho como meu filho. Uhum. Então, eu tenho direito igual? Não. Não. Quando eu morrer, as minhas coisas necessariamente vão ter que ir para minha família? Mas, gente, a minha família, eu acabei de contar, a minha família não foi o meu suporte. Eu quero deixar para o meu filho. Então, esses são os direitos que a nossa comunidade luta. Isso. O direito a ter o mesmo direito que vocês nunca tiveram questionado. Exatamente. E que deveria ser para todo mundo, né? Se é para mim questionado, por que as outras pessoas não têm o direito questionado? O acesso é livre, né? E é curioso, porque mesmo quando você está lá, que você acessou, ainda questiona o porquê você está lá. Exato. Né? E isso tudo é um sistema que perpetua violências, né? Perpetua o violência. tempo todo. E aí a gente... é engraçado, porque quando a gente começa a fazer essa comparação, tô eu aqui, uma mulher trans, o Lucas, um homem gay, vocês também contam, né, da perspectiva de vocês. Só a única hétero do recinto. É que tem que ter uma cota. E tem que ter, não, Tem que na verdade, Muito obrigada, gente. na verdade é Por muito me acolherem. importante.
É muito importante que a gente tenha esse espaço para conversar a respeito das nossas perspectivas, sem que haja um estranhamento de quem tem a sociedade desenhada a seu privilégio. Exatamente. Porque a sociedade, ela privilegia o desenho pelo qual ela fomenta as famílias de homem, mulheres, seus filhos, nananã. Mas, gente, família são todas as pessoas que se unem através do amor e tentam ajudar no desenvolvimento umas das outras. Isso é ser família. E a gente não tem famílias sempre no mesmo formato aqui no Brasil. Grande parte das nossas famílias são formadas por mulheres sozinhas. E mulheres negras, né? Mulheres negras. Então, assim, para a gente poder falar de sociedade com o olhar para a igualdade que a gente tanto deseja, a gente precisa primeiro reconhecer que a nossa sociedade ainda tem vários gaps de direitos e que algumas populações ainda estão lutando para acessar o mínimo. A gente está lutando para acessar banheiro. Sim. A gente está lutando para ter o direito de poder ir no banheiro em que a gente não é violentada. Em que a gente não vai ser machucada, violentada. Eu vou até... o direito ao sigilo, né? Porque quantas vezes a gente vê relatos, né? De pessoas... Chega via ouvidoria ou quando a gente faz rodas de conversa, que a pessoa, ela foi no serviço de saúde, conseguiu o teste, conseguiu. Aí teve o seu primeiro teste reagente, foram buscar o T2, mas nesse caminho, antes do profissional sair do consultório, até a tia que vende tapioca na frente do serviço já estava sabendo. Então, assim, é lutar pelo mínimo, que é o sigilo. Né, para não ser julgado quando, por exemplo, vai buscar uma PrEP no serviço. Que às vezes eu já ouvi, né, de colegas, mas... eu acho tão difícil, essa pessoa vai lá buscar PrEP para poder, sabe, transar de qualquer jeito. É você que vai Eu falo, transar, não é a outra pessoa. É que essa ideia que se construiu de que prevenção é só camisinha, ainda está muito enraizado. Tanto que hoje nos meus diálogos e nos vídeos mais populares, com milhares de visualizações que eu tenho, eu sempre falo, gente, o principal método de prevenção em 2024 é a testagem. E as pessoas ficam assim, como assim? A testagem é como prevenção? prevenção. Eu falei, porque a testagem, além de você estar se testando, entendendo a sua saúde física, e inclusive indo até o serviço, você começa a aprender dentro do próprio serviço, que é um lugar onde não deveria existir esse desacolhimento, né? Você aprende dentro do próprio serviço a se relacionar, a entender qual método funciona melhor para você. Então, o topo da prevenção, ao meu ver, é a testagem. Porque da testagem a gente vai desdobrando para preservativo, para PrEP, para PEP, para Doxipep, para vacinação. Dentro do serviço, o trabalho do serviço além de acolher e reduzir o estigma, é ofertar todos esses métodos que a gente tem disponível hoje em dia. Então, o preservativo não é o principal. Ele é o mais acessível, porque tem de graça em todos os lugares, assim como o gel lubrificante também é muito importante, mas ele não é o principal. Não. E aí as pessoas ainda não entendem essa virada de chave do tipo, porque de nada adianta, né? Você virar pra mim e falar que usa preservativo e não se testa há 5 anos. Aí eu falo, pô, tá tudo errado aí, sabe? Você trouxe um ponto importante, aí eu queria ouvir de vocês mesmos, porque é uma fala que me incomoda, do lugar desse meu lugar de onde eu tô falando. É que sempre que a gente fala assim sobre a testagem, eu sou essa pessoa, a Fabi sabe, né? Tem que testar, chegou com dor de barriga, testa, dor de dente, testa, dor de ouvido, testa. Mas o que a gente escuta de alguns gestores, de alguns profissionais de saúde, até mesmo da própria comunidade, nós precisamos identificar onde estão essas pessoas que precisam ser testadas. Me remete, meu incômodo, é porque parece que vai para um lugar de gueto. Sim. Eu tenho que identificar qual que é o gueto ali, onde que tá a população LGBT, onde que tá puta, onde que tá festa de neném, sabe? Onde que Pessoas estão... usando E aí eu te trago o drogas. questionamento. Vamos também identificar, então, quem tá transando? Exato! Aí o serviço vai ser diferente. Aí muda a perspectiva, porque é isso pra mim. A testagem, a prevenção combinada, tudo isso vem a partir desse lugar das relações sexuais. Isso. A não ser que a pessoa seja assexuada. Mas sabe, e a gente tem um dado também muito interessante no Brasil, que cerca de apenas 24% da população brasileira usa o preservativo de maneira correta e constante. E essas 80 e poucos %,
que não tá nem aí pro preservativo, a gente tem que ofertar uma PrEP. A gente tem que falar que tem a PEP. A gente tem que levar ele pra testagem. Então é importante a gente entender a realidade do Brasil, sabe? Como que a Os gente dois vive aqui. primeiros episódios a gente falou sobre prevenção combinada, né? E aí, aqui traz a mandala da prevenção, né? Ela traz todas as estratégias que podem ser utilizadas, todas podem ser utilizadas, algumas, uma, né? De acordo com o que se encaixa melhor ali na sua vida, né? Na sua rotina. Eu acho que a gente está diante também de outras lendas urbanas, né? Vamos Uhum. também quebrar as lendas urbanas. Os mitos, eles Os caem aqui. mitos. Assim, é importante sim ter estratégia direcionada para grupos específicos? Sim, claro. É graças ao HIV que a gente conseguiu fazer a educação de pares. Sim. A educação de pares foi um primeiro movimento que deu oportunidade para pessoas como eu, pessoa trans, ascender o campo profissional fora da prostituição. Foi graças à AIDS que a gente conseguiu criar uma fissura num sistema que não nos admitia, que não nos considerava. E aí a gente começa. A educação de pares, ela não só é efetiva, como é a única estratégia que vai impedir que esse estigma e discriminação presentes nos serviços de saúde, presentes sim, gente. A gente tem que levar em consideração que nossos serviços de saúde são feitos das mesmas pessoas que estão na sociedade e uma sociedade que vive criando lendas urbanas. Levantando espantalhos, Levantando espantalhos. Uma sociedade que se pauta no preconceito para poder dar ou não acesso à saúde, que é um direito fundamental. Define quem vai e quem não vai, né? Quem vai e quem não vai, quem pode e quem não pode. Quem morre e quem não morre. Antes de Acho ser, importante né? também. Necropolítica. Exatamente. Antes de trabalhar no NAIDS, eu fui profissional da saúde, eu trabalhei com pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas, e é uma população extremamente vulnerável. E era isso que eu tinha que lidar o tempo todo. Começa pelo estigma e pela mentira que a pessoa que faz uso de droga não adere à medicação, então não começa o tratamento. Depende. Eu escutava isso de profissionais de saúde. Eu leio isso em prontuários. E aí, qual que era a grande questão? Não, gente. Se a pessoa não adere, é por uma questão óbvia. A droga está ocupando muito mais espaço na vida dessa pessoa do que a vida. Não é que E ela você não vai precisa aderir. ampliar o repertório dela. E se você conseguir começar a ampliar esse repertório dela a partir da saúde, você já está cultivando nela amor próprio, Isso. autocuidado, a capacidade de se ver como ser humano. E depende de você olhar para ela pela primeira vez como um ser humano, para que ela também se enxergue como tal. Isso. E passe, a partir dali, a ter uma adesão ótima à medicação. Então, todas essas lendas urbanas que são criadas por quem é ou não, né, destinatário dos nossos melhores esforços para oferecer saúde, é que precisa ser quebrada. Todas as pessoas devem ser destinatárias dos nossos melhores esforços. Exatamente. Se a gente fala que uma pessoa não vai aderir ao tratamento, não vai ao serviço de saúde, porque ela é usuária, né, de álcool e outras drogas, você já está colocando ali um carimbo e está rótulo. desistindo, abrindo mão, Abrindo mão. né, daquele Exato. cuidado de ampliar o repertório, né, E é a como pessoa você que falou. mais precisa ser assistida. Eu vou trazer um exemplo de um grupo de trabalho que, inclusive, é da mesma época que eu. Uma pesquisadora que eu gosto demais, a gente já teve a oportunidade de trabalhar junto várias vezes, que é Maria Amélia Veras, que ela teve um primeiro projeto de pesquisa baseado na adesão e na retenção, né, de pessoas trans amigas, o projeto. E aí, o projeto, o estudo apresenta uma adesão 40% melhor do que da população geral para a população trans, porque ela estava fazendo o processo de navegadores. Ou seja, era uma pessoa trans que estava acompanhando a adesão de uma outra pessoa trans. E aí elas poderiam falar sobre assuntos que só elas vão poder entender. Elas vão conseguir se abrir nas minúcias da intimidade da vida, que é nessas minúcias da intimidade da vida que a gente consegue entender o que está fazendo com que a adesão não seja possível.
Do tipo, ai, gata, você não conseguiu ontem porque você ficou até tarde trabalhando, né, na pista, e aí não conseguiu tomar medicação, você tomou álcool, nananana. E criam-se estratégias, porque não existe julgamento moral sobre o que a pessoa faz ou deixa de fazer. A grande questão é, quando a gente abre a escuta ativa, a gente abre a escuta ativa e o julgamento junto. É. O que falta para a gente entender que a escuta ativa, ela só é uma escuta qualificada se ela é livre de julgamento. Volta para a faculdade, profissional de saúde, porque se você faz escuta ativa e ainda julga, você não aprendeu a melhor de todas as lições, que é profissional de saúde precisa se livrar de todos os julgamentos para conseguir oferecer cuidado para as outras Pra pessoas. oferecer empatia, acolhimento, né? Ele passou pela universidade, mas a universidade não passou por ele. Eu sempre faço esse paralelo, porque parece que para o profissional de saúde, e eu me coloco nesse lugar, existem condições que vão me gerar mais ou menos empatia, que eu vou me conectar mais ou menos com a pessoa. Aí eu falo, uma pessoa que tem diabetes, ela vai lá, fala para você que está usando a insulina, fazendo atividade física, não comendo doce, a hemoglobina glicada dela vem e entrega a ela, ó. Mas você vai falar, nossa, dona Maria, mas a senhora não pode fazer isso, né? Porque tem que aderir. A senhora gosta muito de refrigerante, então escolhe um dia da semana para usar refrigerante. Dá-se alternativas para as pessoas. Aí a gente muda o foco. A pessoa que vive com HIV. Aí tem outras vulnerabilidades acrescidas, e é exatamente isso que você falou. Tava lá na pista, dançou, bebeu, viveu. Eu falei, é onde a vida acontece. E perdeu esse segmento, não tomou o medicamento, mas tá vendo? Né? Também não se cuida. A forma de abordar é totalmente diferente. Não, mas aí você também tem que usar camisinha. Não, mas aí você também, né? Olha o que você está fazendo. É totalmente diferente. É o tal do estigma mesmo. O estigma. Porque o estigma é uma ideia que é colocada, é construída sobre um grupo de pessoas, né? Eu acho importante a gente separar esses conceitos. Na verdade, eles estão juntos, né? Porque tem muita gente assistindo que pode estar, mas o que estão falando de estigma, preconceito, discriminação? É tudo a mesma coisa, né? A discriminação, ela é na prática. É eu proibir a Ariadne de entrar nesse estúdio, porque ela é uma mulher trans vivendo com HIV. Isso é uma discriminação que tem um preconceito por trás e um estigma também, né? Tá relacionado, mas são coisas diferentes. O estigma, às vezes, ele é bem silencioso. Exatamente. Né? Ele acontece nas pequenas coisas, assim. Desde do aplicativo de relacionamento. Vou colocar minhas histórias, né? Desde o aplicativo de relacionamento que você vai lá e tá lá escrito que você vive com HIV. E aí a pessoa te dá um bloco, ou então te chama de aidético, ou então, tipo, essas coisas acontecem. Ou então, eu não te curti. Aí depois você vai descobrir que ela não te curtiu porque você vive com HIV. Sabe, isso já aconteceu muito comigo, de me relacionar com pessoas. Eu tenho uma história muito pontual que eu também sempre repito, que é quando eu chamei um boy pra ir na minha casa, lá em Ribeirão Preto ainda. Isso meados de 2015, 2016, pra tomar um vinho, conversar, trocar uma ideia. Fomos tomar um vinho, fomos conversar, fomos trocar ideia, até que eu tava nesse período de entender como as pessoas recebiam essa notícia. Eu tava tateando já pra saber onde eu ia pisar. E resolvi falar pra esse mesmo boy. Falei, então, com que você trabalha? Então, tô começando a trabalhar com internet, falando que eu vivo com HIV. Ele simplesmente ficou pálido, não sabia como lidar com a informação. E a reação dele foi me agredir fisicamente, dentro da minha própria casa. Meu Deus. Então, é tão silencioso e às vezes vem pra prática real, né, da violência, que atinge muito, não só o nosso físico, como também o nosso psicológico. A Operação Tarântula vem muito desse lugar também, sabe? Do tipo, precisamos exterminar uma população específica que está disseminando doenças, que está disseminando promiscuidade. E aí, essas coisas vão acontecendo silenciosamente. Enquanto não acontecem com a gente, às vezes a gente acha que é distante. O HIV foi muito assim para mim. O HIV sempre foi algo muito distante para mim. Porque eu sou um homem branco, gay, cisgênero. Comigo, HIV? Imagina, nunca vai acontecer. E como é que foi
para vocês, porque vocês, a vida continua, né? O diagnóstico é uma parte da vida, Sim. né? Qualquer diagnóstico é uma parte da vida Uhum. da gente. Mas o HIV tem esse quê, né? De como que eu vou viver agora nessa sociedade que não me acolhe. Não está preparado. Como é que foi esse caminho? Na universidade, 18 anos, jovem, há 25 anos, a gente do mesmo ano, tá, amiga? 41, geração anos 80. Se não morreu intoxicado por aquele negócio de matar piolho, não é qualquer coisa que derruba, não. Lembra? Na cabeça. Verdade. A geração criada no Neocid, gente. Neocid. Neocid. Então, como é que foi isso, né? Esse momento de abrir, se recolher, não falar, para quem eu falo, esse tatear. E aí, depois que vive essa violência, já estava tateando, viver essa violência, como que eu volto a tatear de novo, eu me recolho? Como é que foi isso, né? Perceber o estigma e o preconceito ali na prática, no dia a dia. Obrigada pela pergunta, porque eu estava até pensando aqui em como eu ia fazer para contar a respeito do quanto os profissionais de saúde, eu falo assim, o SUS é o grande responsável pela Ariadne existir. É o SUS. Porque eu venho de uma família pobre, eu venho da favela do Heliópolis, aos 18 anos eu começo no Hospital das Clínicas, ainda era experimental, então tinha uma resolução de 1997 do Hospital das Clínicas, possibilitar que pessoas trans fossem cuidadas a título experimental lá no HC. E a partir dali, a minha avó me leva para lá, eu tenho 17 anos, eu faço a primeira triagem, A partir dali, eu comecei a ter apoio psicológico. Eu sou estuprada, recebo diagnóstico de HIV. E aí, tudo, eu não tinha mais ninguém. A minha avó tinha acabado de falecer. Eu não tinha ninguém, absolutamente ninguém. Quem que eu tinha? Eu tinha o médico. Eu tinha um médico que me atendia uma vez a cada 15 dias e que eu podia contar para ele o que estava acontecendo. O médico que me atendeu, na época, comprou cesta básica para me dar, porque eu estava passando fome. Uma vez eu falei para ele do quanto estava sendo difícil conseguir dinheiro para me sustentar e na próxima consulta ele me trouxe uma cesta básica. Então são pessoas que fizeram a diferença e que estavam ali no SUS. Com quem mais eu poderia compartilhar a experiência de ser uma mulher trans vivendo nos anos 80, 90? Foi com um profissional de saúde. Sim. Eu comecei a me tratar, e eu me tratei durante muitos anos dentro do mesmo serviço de saúde, e eu tenho amizade com essas pessoas até hoje, porque eles foram as pessoas que tiveram mais contato comigo do que minha própria família. Nossa. Foram para essas pessoas a assistente social que me deu o primeiro passe livre, lá em 1992. Eu conheço. Ela é minha amiga até hoje. Era seu apoio todinho. As pessoas que me deram suporte para que eu conseguisse me manter, pelo menos, sobrevivendo naquele período, que eu pudesse sonhar de novo. Porque a partir de 2005 eu começo a sonhar de novo, eu começo a tomar medicação, e aí eu vou para a faculdade, e aí eu começo a pensar numa possibilidade de vida. Tudo isso foi quem que me deu? O SUS. Foi o SUS que possibilitou a existência da Ariadne que vocês veem aqui. Foram os profissionais de saúde que estavam livres de discriminação, que tinham um olhar empático e alguma expectativa de que eu poderia sonhar com outras coisas diferentes do que o estigma me fazia acreditar que eu era, é que foram responsáveis por tornar a Ariadne a pessoa que eu sou hoje. Maravilha. Pra mim foi a violência mesmo. A violência, esse estigma descrachado na minha frente que me fez tornar o Lucas Raniel, sabe? Da rede social, que tá lá falando abertamente, acolhendo milhares de pessoas. Eu acho que a partir dessa violência física que eu sofro, foi um dos principais gatilhos que passou pela minha cabeça. Poxa, se uma pessoa pensa assim, devem ter outras pessoas que também pensam assim por falta de informação. E aí foi onde eu comecei a falar nas redes sociais de uma maneira exata de tentar tirar esse estigma em cima da minha vivência, porque lá em Ribeirão Preto já estavam acontecendo burburinhos
de que eu estava espalhando AIDS para as pessoas. Então eu fui exposto também dentro da comunidade gay daquela cidade. Interior também. Interior, gente, uma cidade, né, Super agropecuária, conservadora. A gente sabe como é que funcionam as coisas Uhum. lá. Hoje que eu vejo uma mudança, o cenário ballroom tá tomando conta de alguns espaços nos interiores também. Mas naquela época foi isso que aconteceu. E aí, a partir do momento onde vem essa fofoca da minha vida, que foi um crime me expor dessa maneira, É. eu juntei todos os pedaços que eu tava em cacos já, né? Eu já tinha passado por tantas experiências ruins, que eu falei, gente, não, eu vou fazer um doce disso aqui. Eu vou fazer Fazer a alguma coisa. melhor limonada Vou fazer possível. a melhor limonada possível, que esse limão tava azedo, mas vou fazer ela De certinha. uma caipirinha E também. eu fiz uma caipirinha também, o tal do coquetel, que fala que a gente toma coquetel. Não é mais coquetel. Não é mais coquetel. Mas e aí foi a partir disso, sabe? Que eu falei, cara, vou contar minhas histórias. E aí, a partir das minhas histórias, eu comecei a receber outras histórias e conhecer outras histórias, como a da Isso. Ariadne. E aí isso me inspira cada vez mais. Porque é a história real das dificuldades reais que as pessoas passam por Isso. conta da vivência com o vírus, que me motiva a continuar lutando por esse propósito, que é a diminuição do estigma e do preconceito aqui no país, Exato. sabe? É o nada sobre vocês sem vocês. Sim. Né? Vocês falando. Eu queria que você falasse um pouquinho, que tem uma galera assistindo, sobre o ballroom. Né? Que Uhum. esse movimento, que a você importância citou. dele em relação à superação de estigma, preconceito, a importância dele dentro da comunidade LGBT. Eu né? acho que vem daquela fala que a Ari tava falando sobre família. Família não é quem bota a gente no mundo, não é Não. quem faz tudo isso acontecer dentro de uma estrutura lar, né? A família a gente também pode escolher. E eu vejo o cenário ballroom tanto fora do Brasil como aqui no Brasil, que agora está ascendendo cada vez mais, como esse espaço de segurança, de acolhimento, de confiança para falar sobre a sua sorologia. Lá em São Paulo tem tomado cada vez mais conta. A Eduarda Zion, daqui de Brasília, eu tô muito próximo dela agora, eu tô tentando me aproximar desse cenário ballroom, porque eu acho que tem tudo a ver com o meu trabalho. Eu acho que a partir desses cenários que a gente consegue construir umas novas perspectivas de comunicação, de realidade, para entender também, né, por que que esse espaço existe, por que que esse espaço é tão importante não só para a comunidade LGBTQIA+, como também para a sociedade como um todo, porque a arte é fomentada ali. A cultura é fomentada ali, a informação, a saúde, tudo é fomentado ali, saca? E aí, a partir desse momento, a gente começa a desdobrar e mostrar todas essas vivências e essas realidades dentro da ballroom, que não é só o Vogue, não é só É a o música, não é bate-cu só só. o bate-cu, não é só a experiência artística de dança. Isso. Não, é comunicação, é diálogo, é acolhimento, É rede de testagem, é rede de apoio. Os eventos da ballroom que tem lá em São Paulo, todos os eventos têm testagem, alguns tiveram até distribuição de PrEP, sabe? Então, isso está acontecendo. E aí a gente tem que fortalecer e fomentar isso cada vez mais, principalmente dentro da cultura, sabe? Direcionar verba da cultura, da saúde, para ir para esses espaços, que são os espaços de base. É a base de tudo, Exato. sabe? Se não formos nós que fazemos isso, quem vai fazer, Trabalha uma sabe? perspectiva da educação popular também, Total, né? educação de Total. pares. Educação Educação de de pares. Isso, Exatamente. vai muito além da Tudo expressão tá muito cultural, né? conectado, tá muito conectado. Eu, às vezes, percebo que a resistência do profissional de saúde em relação a isso é porque é um espaço de poder, Uhum. né? Eu deixo de ter poder e controle sobre a saúde do outro porque eu já assumo que ele não sabe o que é melhor para ele. Porque eu tenho que prescrever aquilo. Então, eu sou apaixonada por esses movimentos. Eu falo, gente, a comunidade faz. Sim. A pessoa, os usuários do sistema de saúde, eles encontram seus caminhos. Né? Eu tenho que ter acesso, serviço estruturado, mas os caminhos não sou eu que vou definir. Mas é muito difícil, numa gestão muito conservadora, engessada. Fica difícil. Eu queria trazer também, o Lucas, eu estava ouvindo e me emocionei porque eu lembrei do porquê que meu diagnóstico, porquê que eu abri meu diagnóstico, né? Quando foi que eu abri meu diagnóstico? Porque, enfim, né? Vivi bons anos da minha vida entendendo o que era o HIV para mim. Eu depois consegui o meu lugar, né, de expressão máxima de mim mesma nos estudos e gostei disso. E esse foi o meu lugar. Mas eu me achei muito privilegiada no momento que eu estava atendendo uma paciente que mudou a minha vida. Aquela paciente mudou a minha vida, não vou falar o nome dela por uma questão de sigilo, mas ela mudou a minha vida completamente. Você é psicóloga? Não, sou pedagoga. Pedagoga. Mestre e doutora em psiquiatria e Certo. psicologia médica. Aí, tava atendendo ela
E quando ela me conta a situação dela relacionada ao HIV, que ela não conseguia fazer adesão da medicação, por causa de todo o sofrimento exacerbado que ela viveu dentro do sistema prisional, por ser uma pessoa vivendo com HIV. E as coisas que ela me contou foi do tipo, ela deixou de ser humano, ela passou a ser guarda-objetos. Ela passou a ter funções específicas em função do corpo dela ser descartável. O HIV para ela foi a retirada de qualquer humanidade ou dignidade que ela pudesse sonhar em ter. Aí ela chega com esse lugar destroçado. Como é que eu vou conseguir falar de adesão para ela se toda a questão do diagnóstico estava toda relacionada a um processo de sofrimento e dor? E luto. É. Pela E luto. desumanização. De luto de si própria. É. De luto de si mesma. E aí foi a primeira vez que eu abri meu diagnóstico e falei para ela, de hoje em diante, eu vou falar abertamente sobre o HIV, porque se eu tô num lugar de privilégio e eu consigo te inspirar a tentar uma outra relação com a sua medicação e com a sua saúde, eu quero poder usar isso a Sim. favor de quantas pessoas estiverem se sentindo no mesmo lugar que você. Porque eu sinto o teu desespero. Eu sinto a tua dor. E eu não quero que isso aconteça mais. Então, essa pessoa mudou a forma como eu lidava com o HIV. Porque antes o HIV era uma coisa minha. Eu falava se eu quisesse, se eu não quisesse, eu não falava. Também já aconteceu situações da pessoa depois falar assim, como que você transou comigo sem falar que tava com HIV? Amigo, é mais seguro transar comigo do que transar com uma pessoa que você acabou de conhecer no Tinder. Porque eu, né, tomo minha medicação todos os dias, religiosamente, há mais de 20 anos. E coloca exato. a responsabilidade no outro, É. né? Como que É. você... Uai, o que você faz que pela você sua fez? saúde, É. bebê? Eu falo sempre, né? eu falo, Amor. gente. Sou sua mãe, não, a gente só tá transando. Sim, a prevenção. Não é não? Exato. A prevenção ela é individual e ela é da responsabilidade individual. Não adianta você falar, eu tô numa relação há 5 anos e aí agora ele quer tirar o preservativo. Você quer tirar? Você que decide. Exato. É você que decide se você vai querer tomar a PrEP ou não. É você que decide se vai tirar o preservativo ou não. Não tem essa de botar a culpa no outro. Porque aí quando acontece alguma coisa, querem jogar a culpa no outro e se isentar da responsabilidade. Mas o que você fez, né? Mas o que você fez, entendeu? Eu Aham. acho que é muito importante pontuar isso, porque eu recebo muita mensagem com histórias de pessoas querendo culpabilizar o outro pela sua infecção. Aí eu falo, mas foi um estupro? Você estava em situação de vulnerabilidade, tipo, estava drogado, estava bêbado? Foi nessa situação? Ah, não, foi uma pessoa que eu conheci. Você quis transar sem camisinha? Eu quis, mas eu não pensei que ele pudesse ter. Então a responsabilidade também é sua. Porque a partir do momento que a gente joga a responsabilidade em cima da pessoa que vive com HIV ou que está com aquela IST, a gente também marginaliza ela, a gente também violenta essa pessoa nessa procura constante de achar um culpado. E na verdade, para falar de sexo e prevenção, não cabe falar de culpa. Não. E nem de moralismo. São Não. duas pautas, elas não transitam juntas. Na Então mesma é isso, frase sabe? tá errado. Tá errado, não É. tem como culpabilizar. E isso também é um estigma, né, Lucas? Sim. Né? É. Muito, total. A culpa Acontece é sua. muito. Quando eu comecei a Uhum. falar na internet que eu vivo com HIV, pessoas que já me relacionei há muitos anos Vieram atrás te xingar. vieram me questionar, tipo, como assim você não me contou? Aí eu só mando a lei. Falo, ó, essa lei aqui garante o meu sigilo. Tá bom? Lei 12.984 de 2014. 14, ela mesma. E agora Exato, tem uma exato. nota técnica recente do Ministério da Saúde também, que trata de sigilo. E recentemente eu vivi uma situação de um caso de transmissão vertical. A criança realmente já nasceu infectada, infelizmente. Mas, gente, foi uma sucessão de erros e tragédia. Essa mulher, ela tinha um companheiro, ela era viúva, esse companheiro dela morreu de AIDS. Ela estava em um novo relacionamento e ela nunca se testou porque ela tinha medo. Medo. E isso é mais comum que a gente imagina, viu? Muito medo mais, de lidar muito mais. com a- Ela né? não Ela estava já tava preparada para sofrendo. isso, gente. Imagina, você ficou viúva, aí de uma condição que assim, poxa, eu posso realmente estar infectada, né? Mas eu tô também vivendo meu luto pela perda do meu companheiro. E aí, junto com esse luto, e provavelmente essa minha rede de apoio, que era o meu companheiro, não tá aqui para me ajudar a lidar, essa mulher engravidou,
teve aí teve a questão da condução realmente do ponto de vista biomédico. E ela fugiu, porque ela realmente não queria lidar com aquilo, não estava preparada e não tinha acolhimento, né? E aí eles abordam a mãe dela, que eles encaminham para um outro serviço, e sua filha não chegou em tal serviço, ela tem que ir lá. A mãe falou, mas como assim ela tem que ir lá? Que serviço é esse? A mulher espanou, sumiu. E aí quando chega no momento do parto, aí começam aquelas outras coisas, enfaixa a mama, né, que já estigmatiza mais, segrega em outra enfermaria, que é quase como botar uma placa na porta. E aí o parceiro, o pai desse bebê, começa a questionar e eles falam assim, mas a partir do momento que ele registra, ele tem direito a saber o diagnóstico do filho. Eu falei, não. Não. Porque se você abre o diagnóstico de um bebê, você abre o da mãe, porque esse menino não nasceu de uma chocadeira, gente. Ele nasceu de uma pessoa que vive com HIV, que tem uma extrema dificuldade, já muito lá de trás, de lidar. E aí você tem que ficar jogando a lei. Mas qual é a lei? Aí, é o tempo inteiro, A gente vê muitos profissionais. A lei que me protege, né? A lei que me protege. Porque o que eu posso fazer? Né? Quando, na verdade, o que aquela pessoa precisa, aquela mãe, tudo, precisa do acolhimento mesmo. Para conseguir uma forma de lidar com aquilo que é tão penoso, que é tão difícil. Né? E no final das contas, quando ela foi para um serviço de referência, ela foi bem acolhida, o parceiro veio, apoiou. E assim, criar é aquilo, é o espantalho. Não querer lidar, enfrentar a situação. Eu nem digo o problema, é aquela situação, como é que você vai trabalhar a dor do outro, né? Como é que você vai validar a dor do outro? Porque tudo se resume a um diagnóstico. E a vida é muito mais complexa do que esse diagnóstico. Exato. Então, esse caso, ele ficou muito emblemático para mim, porque eu falei assim, gente, vocês são totalmente inábeis para lidar com isso. Vamos aprender, então? Vamos aprender, gente? Que aí, entre Vamos pais, aprender. vamos educar profissionais de saúde também? Também. E um outro ponto que eu acho que eu achei muito legal poder falar sobre isso aqui qual é o estigma relacionado ao ballroom, por exemplo, né? Isso. Não só ao ballroom, né? Vamos falar do que é estigma relacionado à sexualidade das pessoas. Porque não tem problema nenhum você ver mulher seminua na televisão, no domingo, em programa de TV. O Tiririca tem ereção no programa do Gugu. Show do outro lá, onde as dançarinas estão sem calcinha. Exato. A gente vai desdobrando. Né? E a gente vai desdobrando, assim, o que horroriza e o que não horroriza, né? E aí, vamos falar de pobreza. Pobreza. Porque é justamente nas expressões de cultura da pobreza que, inclusive, não é culpa deles que eles foram hipersexualizados. A culpa é do sistema colonizatório que coloca a pobreza como disponível sexualmente. Isso. No cenário internacional, o Brasil também tem essa imagem muito dúbia. Apesar do Brasil ser um país com muitas expressões conservadoras, é um país que é visto pelo resto do mundo como um país de mulheres bonitas, um país… Não Sexo, carnaval, futebol. Exato, sexo, carnaval, futebol, samba brasileira. Exato, gente. Para quem que você quer vender? Que imagem que você quer vender? Né? Por que a imagem da expressão da sexualidade de um grupo inferiorizado te ofende e a imagem de outras, né, de outros grupos privilegiados, como era no caso do Gugu, né, as mulheres que eram dançarinas do Gugu eram super padrões. Todas elas eram bem padronizadas. Essa não ofende. O que ofende? A gente se ofende seletivamente todas as vezes que a vulnerabilidade tenta se expressar de forma ampla e autônoma. Porque ninguém quer ver que ela existe. A própria Anitta. Que ela é feliz. Porque ela é feliz. O problema Que ela maior tem é direito. enxergar que ela é feliz. E que ela tem todos os direitos. A própria Exato. Anitta cita isso, né? Quando a Anitta vai falar de funk, ela fala, gente, vocês querem que eu cante o quê? Eu cresci na periferia vendo tudo acontecer na minha frente, eu cresci vendo isso. Anitta, É a muito minha real. arte, é a minha verdade, é a minha história. Por isso que existe tanto preconceito com o funk, com os funkeiros, com as funkeiras. Porque eles contam a história deles, entendeu?
E aí os conservadores não conseguem enxergar isso, porque só estão é. dentro daquela caixinha quadrada, internado de gravata e Então a gente tudo mais. a gente pode então realmente dizer que o estigma e preconceito ele é bem anterior ao HIV. Ele não nasceu, o HIV não inventou o Sim. estigma e o preconceito, né? Ele vem de muito antes. São camadas. É, Já existia. ele talvez tenha se aperfeiçoado, porque Sim. aí eu acho que tem o quê da perversidade. Eu acho que o HIV escancarou o estigma e o É, preconceito uma na boa. sociedade. É. Ele escancarou. Gente, é assim, ó. O UNAIDS, ele é criado pelo Conselho de Segurança da ONU em 1994. O Conselho de Segurança das Nações Unidas não criaria uma agência específica com tamanha articulação, né? É uma agência que secretaria as ações de outras 11 agências, Sim. né? Então, ele não teria todo esse escopo e estrutura para liderar a resposta mundial se não houvesse um problema tão grave quanto o estigma e a discriminação que já sofriam as pessoas LGBT antes do advento da AIDS. Aí a gente volta na história. Em 1910, né, a gente está falando do período de Primeira Guerra Mundial, né, do período de nazismo. A gente está falando de um período histórico onde pessoas foram marcadas com um triângulo rosa e levadas para o campo de concentração. Nessa mesma época existia Magnus Hirschfeld, o primeiro médico que catalogou a transexualidade e fez as primeiras 2 cirurgias. Ele foi perseguido pelos nazistas. Quem quiser pode ver o filme O Cabaré Eldorado, O Alvo dos Nazistas, tem lá. Também sobre isso a minha tese de doutorado foi antes, né, do filme. Eu achei incrível quando saiu o documentário. Legal. E é isso, gente. A comunidade LGBT, ela sempre existiu. E todas as vezes na história, sempre tentaram associar a nossa existência a problemas de um grupo maior de pessoas. Isso. Por quê? Porque os menores, quando desarticulados, são mais fáceis de vencer. Isso. Então, assim, se você ainda cai nessa, amigo, Tá equivocadíssimo. Acorda. Acorda pra vida. amigo, deixa eu te tocar um despertador aqui. Pessoal, vocês são muito maravilhosas. Mas, infelizmente, a gente precisa ir finalizando, né? Por conta do tempo de estúdio. A Ariadne já citou, né, já deu a dica aqui de um filme, um documentário. Eu também queria dar a dica de outro, que é o Paris em Chamas, né? Que fala sobre a cena do ballroom em Nova York, nos anos 80, também com o surgimento dos primeiros casos de HIV. Então, mostra muito, né, como o ballroom pode ser... e passa essa noção da casa, né, do acolhimento, do grupo de apoio, né? E se vocês tiverem outras dicas e quiserem falar as palavras finais para a gente se despedir. Eu acho que dicas importantes mesmo, eu vou falar o que tá ao meu alcance, que é divulgar minhas redes sociais, né? Que é Lucas Raniel _, a Ariadne Ribeiro Oficial também, as redes sociais do UNAIDS, eu acho que são lugares bem importantes, aqui da saúde também do DF, né? São lugares seguros que a gente vai encontrar informação de qualidade, sem estigma, sem preconceito e com acolhimento. Então, a dica que eu tenho que deixar mesmo é essa, eu acho que tem muito material legal pra gente estudar, tanto no audiovisual, como em livros e artigos, mas... Vamos tentar trazer os jovens para perto com as redes sociais, que é o que eu tento fazer diariamente. Então, E faz muito bem. obrigado. Geração fico muito TikTok, feliz. né? A gente tem que... Entendeu? E não é dancinha, não desmerecendo, mas é conteúdo de qualidade. Eu tento Massa. trazer as perspectivas reais de todas as vivências para a gente construir um diálogo muito mais acolhedor e menos estigmatizante. Perfeito. Eu também queria agradecer a oportunidade dessa conversa. Foi um bate-papo maravilhoso. Acho que eu me senti muito livre para falar sobre vários assuntos e também fazer dar essa dica, né, gente? Segue o UNAIDS ali nas redes sociais. O perfil a gente usa, às vezes, o perfil pessoal para falar também, para engajar determinados temas, mas é muito importante que a gente, enquanto pessoas capazes de mudar o mundo a partir dos lugares onde estamos, consigamos
olhar para a responsabilidade que temos em não fomentar discriminação e preconceito. Onde quer que ele esteja, vamos quebrar. Porque como diria a Marina, né? Preconceito quebrou, não tem mais jeito. Uma pessoa, depois que quebra os preconceitos que tinha, ela não vai mais voltar àquele mesmo estado anterior. Então, a gente só precisa comunicar de forma efetiva para que as pessoas percebam o que deveria ser óbvio, né? Todas as pessoas são iguais perante a lei. Direitos fundamentais para algumas pessoas que a sociedade foi desenhada para elas são fáceis de serem acessados. Para aquelas pessoas que a sociedade não foi desenhada para, essas pessoas vão precisar lutar para conseguir os mesmos direitos que você nunca questionou, porque nunca foram questionados os seus direitos. Por exemplo, o direito a passar a sua herança, o que você tem para os seus filhos. É um direito adquirido. Para a população LGBT, isso não é dado. Há necessidade de luta para que isso aconteça. Casamento igualitário é outra coisa. São vários os direitos, e o direito à saúde sexual e reprodutiva é um direito humano. Que as mulheres saibam que elas têm autonomia sobre o próprio corpo e sobre as próprias decisões. Que as pessoas com útero saibam que têm autonomia sobre o próprio corpo e sobre as próprias decisões. Que todas as pessoas vivendo com HIV saibam que vocês têm o direito à vida plena e saudável. E que o seu prazer vai continuar sendo prazer. Porque hoje em dia você tem toda a segurança biomédica para viver do jeito que você quiser. Maravilha. Uau. Queria agradecer. Eu sempre aprendo muito com a Ari. Ela mora no meu coração. Aprendo muito e eu acho que é isso. Também me responsabilizo muito pelo meu letramento, mas eu acho que ouvir das pessoas que vivem essa realidade é muito importante, né? E quando a gente realmente quebra os preconceitos, a gente não volta porque a gente não cabe mais nesse lugar. Né? Então, se as pessoas entenderem que quebrando você cresce, você expande, você não vai caber mais naquele lugar, isso é muito importante. Então, muito obrigada, gente. Foi um prazer conversar com vocês. E obrigada por colocarem as vivências de vocês, que nunca é fácil, né? Mas com tanta propriedade, tanta força, inspirando tanta gente. Obrigada mesmo. Obrigado.